E aí galera, beleza? Bom ou não? Firme, e forte? Então, vou fazer um tutorial aqui, tutorial que ninguém pediu, mas muito útil, de como otimizar muito tempo em muitas coisas. Eu vou fazer no After Effects para Motion, mas aí se não for desse nicho, de repente você consegue usar em outras coisas também. Mas vai ser focado mais em After. Vou separar em três partes, que é fazer um mini programinha para otimizar os esquemas, usando o Cloud AI, enfim, comandos e atalhos que todo mundo já sabe, mas eu vou dar mais um incrementada. Aí depois vai vir os scripts e copiar e colar efeitos de maneiras mais práticas. Bom, galera, o primeiro que eu vou explicar aqui vai ser o criar um programinha para otimizar algumas tarefas no seu PC ou no seu workflow em geral. Vou começar com ela porque ela é mais generalista, então caso você não use o After, dá para usar para outras coisas, basta pensar e tudo mais. Primeiro eu vou explicar que eu tenho aqui, e aí vocês pensem nas possibilidades, que eu acho que são quase infinitas a depender das limitações de algumas IAs. Tá. O que esse programinha que eu fiz faz? Basicamente eu tenho que organizar os meus projetos, os arquivos, as coisas que eu tenho para trabalhar, né? Aí vamos supor que vai iniciar um novo projeto. Aí eu escrevo aqui o nome do projeto e tal. E o que que ele faz? Ele vai criar uma pasta, abrir o After, salvar um arquivo do After com o mesmo nome e vai criar outras coisinhas também que eu coloquei. Aí eu vou clicar aqui e vou tentar mostrar ele fazendo, ó. Assim que eu clico, ele já cria uma pasta onde eu salvo meus projetos. Ele está abrindo o After aqui agora. Aí ele abre e ele já vai salvar aqui o arquivo projeto 34 do mesmo nome. Ele ainda coloca um underline no lugar de espaço para já ficar bonitinho e cria duas composições que são meio padrões, que assim, quase todos os projetos têm essas duas, mas alguns não. E uma pastinha aqui, que eu gosto de jogar uns arquivos para ficar mais organizado. Enfim, aí eu vou mostrar aqui também que ele criou a pasta do projeto 34, ó. Projeto 34. E dentro da pasta ele ainda adiciona outras duas pastas, que vai ser tipo o render final e outros arquivos. Ele basicamente faz isso, que é uma coisa simples, mas que eu sempre tenho que ficar fazendo. Cada projeto que eu crio aqui, ó, eu tenho que ficar criando. Antes eu ficava criando o nome, né? Agora, criando nome, abrindo no After, salvando. Agora ele já faz isso automatizado. Então isso foi uma ideia e eu vou ensinar como que faz algo do gênero e aí a criatividade é meio que infinita, tá ligado? Aqui também tem os últimos projetos. Tá meio bugado porque eu abri esse aqui várias vezes, eu acho. Aí ele consegue abrir a pasta do projeto e o próprio projeto, né? Tá, agora eu vou ensinar como que faz, que é muito simples. Basicamente você precisa de dois programas. Esse Auto Hotkey e o VS Code. VS Code, o ícone do VS Code é esse aqui, ó. Os dois são gratuitos e só baixar e instalar. Pesquisa aí, baixou e instalou, sem não tem burocracia nenhuma para baixar eles, porque eles são gratuitos. E aí, o que você vai fazer aqui? Você vai um novo arquivo aqui. Aí você dá um nome aí. Você pode botar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui criar textinho. Aí vai vir, aí você salva, criou o arquivo, criar textinho. Aí você pode vir aqui, ó, eu devia ter colocado já, mas bota save as. E aí aqui tá como txt. Você vai mudar para AHK, que é o auto hotkey. Salvou. Tá. Aqui você vai programar, né? Isso aqui funciona, só explicando, esse VS Code, ele funciona como um bloco de notas. Só que ele é mais fácil de salvar, porque o bloco de notas é difícil de você entrar, ficar tendo que salvar nesse tipo de arquivo. E o Auto Hotkey, ele basicamente é um programa, ele vai ser quase o que o CMD faz, só que ele vai fazer uma interface, ele vai ler seu código e criar uma interface. Tá,
Criar textinho. O que eu quero fazer? Eu vou fazer no Gemini. Mas o melhor de todos é o Claude, tá ligado? O problema do Claude é que ele é meio limitado na versão grátis. Mas ele é mais inteligente que o Gemini e o GPT. Mas você pode criar em qualquer um. Aí, o que você escreve aqui, ó? Estou utilizando o AutoHotkey, e o VS Code para criar um programinha. Me ajude na programação. Aí aqui você vai escrever o que você quer. Esse vai ser tipo, eu quero que o programa crie um bloco de notas e escreva um texto lá dentro. Aí você tem que pensar nos direcionamentos, ó. Tipo assim, ó. Crie um bloco de notas na área de trabalho, escrito textinho. Aí outro direcionamento. Dentro desse bloco escreva o texto. Like. Salve o bloco de notas. Aí isso aqui eu vou botar. Crie um botão que... Aqui esse só escreveu a lógica, né? Do que vai acontecer. E ele vai automatizar isso, tá ligado? Uma outra coisa. Eu gosto de fazer por etapas, porque dá muito erro. Então, o ideal é fazer por etapas. Tipo assim, tá, só deixa eu fazer aqui primeiro. Tá. Criar textinho. Aí você só vem aqui, cola. Vem aqui em File e Save. Sempre que você salvar, seu arquivo aqui vai ser mudado, ó. Aí ele criou isso aqui com o botão criar textinho. Um bloco de notas foi criado com sucesso na sua hora de trabalho. Aí você vem aqui em textinho. E tá escrito aqui, ó, like, compartilha. Isso foi o bem básico, mas aí vocês podem evoluir isso. E aí o que acontece? Tenta fazer por partes, porque aí ela vai cometer alguns erros, tá ligado? Então você faz uma parte e envia para ela. Aí você quer adicionar outra coisa aqui. Depois envie no e-mail de tal pessoa. Consegue fazer isso também. Aí você vai e faz essa etapa. Aí você quer que faça outra coisa? Adicione um botão que crie outra nota. Vai lá e faz por etapas, porque aí esse foi muito básico, então ela acertou. Mas às vezes ela vai errar. Então, se você criar tudo de uma vez, vai dar um errão e você não vai saber onde que é o erro. Então, o ideal é fazer por partes. E aí você consegue até entender mais ou menos aqui, né? Como é que programa. Mais ou menos bem alto, né? Mas tipo assim, ó, o tamanho do botão que ele criou. Se você mudar isso aqui, muda o tamanho do botão. Esse aqui é o texto que tem no botão. E aí tem os comandos aqui. Enfim, galera, isso. Só mais um exemplo aqui rapidão que eu criei também nos últimos tempos. Eu tô editando o vídeo aqui, hein? Aí esse aqui é um timer que ele computa quanto tempo que eu tô num projeto. Só mais um exemplo. Aí eu consigo precificar melhor os projetos e ficou quanto tempo eu tô perdendo, não, né? Quanto tempo eu tô gastando nos projetos. Ó, eu tava editando esse aqui, Mila Góes Intro, gastei 30 minutos. Eu vou atualizar aqui, ó, aí ele vai colocar esse na lista, ó. Ele colocou até outros aqui. Mas, ó, tô há 23 minutos editando esse vídeo, ó. Então, entendeu? Aí se eu atualizar aqui, ele vai aumentando, ó. Não é ao vivo, mas já facilita, velho. Eu consigo computar todos os projetos que eu tô trabalhando e a duração que eu tô gastando neles. Tipo um tempo de tela do celular, né? Só que diferente. Valeu, falou. Consistência dos atalhos. Os atalhos por padrão já são bem ruins. Então a fita é, tá, ó. Os atalhos do After são meio merda, tá ligado? Você tem que tirar a mão do mouse pra fazer eles às vezes. E isso perde milésimos de segundos e não é bom. Um, um dos atalhos que é o clássico, que é o Ctrl Shift D. Esse não precisa tirar a mão do mouse, mas ele tipo assim, você tem que apertar Ctrl Shift D. E aí ele corta, né? Ele faz esse corte aqui.
Mas isso é um atalho muito longo para uma função que você faz. Eu acho que é a função que você mais faz no After. Então você vai lá nesse aqui em Edit, Keyboard Shortcuts, você vai mudar vários, mas esse é só um exemplo. Você vai mudar aqui o do Ctrl Shift D pro o meu é o C, tá ligado? Eu aperto o C, ó, ele vai cortando. Muito mais prático de ficar apertar três teclas, né? E algumas, às vezes, as teclas é lá no P ou no O, aí você tem que tirar a mão do teclado. Tipo, esse aqui, ó. Esse aqui é usado bastante também. É o colchetes e o... sei lá o que. Eu botei no W e no Q, que é umas teclas fáceis aqui. Ah, só uma dica pra você achar a tecla é só você pesquisar ou o nome da função, que talvez é difícil, ou o atalho que é ela, né? Igual bota colchetes aqui, ó. É esse daqui, ó. Bring, forget, sei lá o que. Atalhos encerrados, é só isso mesmo. É só para vocês usarem os atalhos mais de forma mais eficiente, usando só uma mão. E tá, segunda parte, scripts de efeitos. Basicamente, o After tem como você importar scripts por aqui, ó, run a script file, que basicamente ele vai ler um txt lá com um comando, né? E aí você pode criar qualquer coisa na sua mente, manda a IA programar para você, que você consegue executar, tá ligado? Mas ficar vindo aqui em file, script, run script é muito difícil. O que eu faço? Eu uso esse programa aqui que chama, esse plugin que chama Motion Tools. E nele você consegue criar um botão no Motion Tools. Você consegue criar um botão que vai executar esse script. Aí você consegue colocar um desenhozinho e tal. Basicamente você vem. Esse plugin é pago, mas tem como você conseguir, hein? Tem como você conseguir. É só pesquisar. Bora lá. Aqui é os meus scripts, ó. Aí eu posso vir aqui no novo. E aí basicamente você bota o nome, tal, tal, tal. E aí aqui você vai codar o negócio, né? Capaz. Você vai botar na IA lá. Copiar aqui, ó. Se eu pegar um pronto aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma função. Aqui tem outra. Aí basicamente você consegue fazer isso personalizável. Aqui a configuração. E aqui é onde a mágica acontece, né? Ah, se eu quero fazer uma animação de escala, já tem pronto aqui, tá ligado? Ele vai fazer igual aquele Animator Composer faz, só que você cria os seus, né? Aí você pega uns melhor, tá ligado? Ó, um que eu uso muito de criar uma bola. Mas essa bola tá muito grande, tá ligado? Porque essa composição tá pequena. Aí tem essa aqui, ó, subida clean. Ele sobe clean aqui, ó. Uau. Tá ligado? Você consegue. Aí o que que você vai pedir pra IA? Ah, subida com curva de. Tem a curva aqui, né? Com curva de velocidade suave, posição de baixo pra cima. Joga lá na IA. Enfim, vai ter que ir refinando, tá ligado? Mas eu tenho vários aqui, ó. Um que a bola entra da direita. Enfim, várias coisas aqui que eu uso bastante. Enfim, aí você tem que adaptar para os que você usa muito. Ó, esse flare aqui, ó. É só uma transição, ó. Já vem aqui no Edit, tá ligado? Vou pedir para ela fazer. Aí ela já pega um overlay, que é um arquivo MP4, e bota aqui, tá ligado? Muito bom, muito prático. Outra boa aqui que eu tenho, ó, import. Ela vai importar todos os arquivos que tá salvo, que tá nesse projeto, tá ligado? Aqui só tem esse aqui, ó. Só tem um vídeo, aí ela só vai importar esse vídeo. Tá bom, galera. Agora outra coisa. Esse é uma... Vamos supor que você tem um efeito que você gosta muito. Vou fazer um básico aqui, que é de posição, tá ligado? Position. O texto tá entrando na tela aqui, né? Pá, pum. Bota um F9. Coisas básicas aqui. Tá, o texto tá entrando assim, ó. Tchum, tchum. Nossa, esse efeito é muito bom. Eu uso ele toda hora. O que que você vai fazer? Seleciona o efeito aqui. Vem em Animation. Esse é básico, mas eu descobri há pouco tempo, hein, galera. Save Animation Preset. Se não vir para essa pasta, mas eu acho que vai vir, User Presets. Você
tem que achar lá, user presets. Aí você vai salvar, ó. Você salva com o nome que você tem que saber achar ele, né? Subida básica. Eu uso o console FX, que é outro plugin grátis. Mas usa ele, velho, é muito mais prático. Ah, tá. Não vai aparecer aqui, porque você tem que reiniciar o After para ele puxar seu efeito. Texto 2. Agora você vem aqui, ó. Tipo, você vai ter que fechar só uma vez, né? Mas ele vai ficar para sempre aqui, ó. Subida básica. O que que aconteceu? Apertar o aqui, ó. Ele copiou o mesmo efeito, ó. Então, e isso funciona para todos os efeitos. Isso aqui que é o script. Ele basicamente salva esse script aqui e vai rodar quando salvo como um efeito, entendeu? Olha um que eu tenho salvo aqui, ó. Upfast. Ó, esse daqui é um efeito de texto, ó. Ó, galera, uma aí sobre isso. Aqui, ó, uma que eu tenho copiado aqui, que eu salvei, que é um efeito chato de fazer, porque é um efeito no texto. Ele sobe texto por texto, tá ligado? O que que acontece aqui? Como é um anime de texto, ele anima essa propriedade aqui, ó. Mas se você só copiar isso aqui, ele só vai copiar um trem meio aleatório. Então você tem que copiar, você pode copiar o animator todo, ó. Se você abre as abinhas aqui, ó, e seleciona tudo que você mexeu, tá ligado, no efeito, ó. Porque isso aqui vem em outras configurações, ou dependendo do que você fizer, né? Aí você vai ter que selecionar tudinho que você mexeu aqui para fazer esse efeito. E aí você vem em Animation Save Preset. E aí vai dar certo. Outra coisa, se você copiar o transform aqui, ó, o transform tem esse valor. Se você clicar para copiar esse aqui, ele vai copiar. Esse exemplo aqui tá errado que eu dei, ó. Ele vai copiar a mesma propriedade. Então, às vezes você está em outra composição. Se você tiver em outra composição totalmente diferente o objeto, ele vai vir para essas coordenadas. E você não quer isso, porque o objeto vai estar numa coordenada que você já está. Você só quer a animação dele, né? Só para explicar essa parte melhor. Então, basicamente você vai copiar todas as propriedades vindo em Animation Save Animation Preset. Mas esse exemplo que eu dei do Position, ele é um pouco ruim, porque, tipo assim, se a sua negócio já está modificado em 180 e você animar o scale aqui nesse preset que você criar, vai salvar esse 180 aqui também, tá ligado? Então você vai criar tipo uma null dentro do Position para ele não fazer isso e vai animar o preset, tipo esse point control, ó. Aí você zera ele do seu objeto, tá ligado? Vai animar um offset dele. Aí é só você linkar o position. Você vai animar isso aqui, tá ligado? E salvar esse preset. Você vai salvar o preset do point e não de position, porque senão é um pouco complexo, mas eu acho que vocês entenderam. Senão vocês pedem aí para explicar melhor como salvar um efeito sem influenciar no position original. E aí seria com um ponto de conta, tipo uma null mesmo. Isso aqui é tipo como se fosse uma null para não modificar o position, mas modificando o position de acordo com o position atual.